Bem, falamos então das revoltas, revolta da vacina, falamos da revolta de movimentos messiânicos como Guerra de Canudos, de Contestado, esses dois aqui de cunho religioso, motivados pelo desejo de permanecer na terra ou de conseguir terra, porque ou eram pessoas desvalidas pela sorte, como no caso dos sertanejos do Nordeste, e no caso dos habitantes da região do Contestado, caboclos, o desejo de continuar onde estavam, foram expulsos pela ferrovia. Também vimos que o cangaço foi um movimento de revolta de ex-jagunços armados, que eram bandidos, que eram saqueadores, que eram em determinado momento empregados dos coronéis, até que um belo dia eles resolvem não ser mais obedientes aos coronéis e começam a assaltar fazendas, começam a formar bandos cada vez maiores. Portanto, o cangaço foi um movimento de revolta duplo, não só porque se revoltou contra quem antes era amigo, mas também porque criou um antagonismo nacional a ponto do governo republicano mandar o exército para lá, coisa que fez também com a Guerra dos Canudos e também com a Guerra do Contestado. Então, três movimentos, esses armados, né? E outros agora não armados, como a revolta do Juazeiro, onde os soldados foram lutar contra o padre Cícero, e o padre Cícero movimentou a população de tal maneira que ele conseguiu seus interesses. Não foi propriamente uma guerra, foi sim uma contestação de cunho popular motivada por um fazendeiro, que por acaso era um padre, o padre Cícero Romão Batista, e não foi uma guerra nem uma guerrilha, senão um ato de contestação para que ele voltasse a ser prefeito da cidade de Juazeiro. Ele manipulou a população, mas foi um momento de revolta. Tá? Tem a revolta da Chibata, que vocês já sabem, que é aquele momento em que cerca de 2.000 marinheiros negros se revoltam contra o fato deles serem chibateados com chicote, né? Um deles foi condenado a 250 chibatadas porque entrou com umas garrafas de bebida, foi denunciado e ele reagiu ao denunciante e o resultado foi que 2.000 soldados marinheiros se revoltaram, causando um problema muito sério que é chamado de revolta da Chibata, outro movimento da época, tá? 1910. 1911, o padre Cícero. O cangaço durou até 1940. Né? A Guerra do Contestado, 1912 até 1916. E a Guerra dos Canudos, em 1897. A mais trágica, a gente sabe que foi a matança, o genocídio de 30.000 sertanejos a mando do presidente da República. Né? Mas nem tudo foi sangue, tá? Havia também uma outra forma de rebeldia. Essa um pouco mais tardia, em 1922, Rebeldes da Semana de Arte Moderna. Nós temos aqui escritores como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, temos também Heitor Villas-Lobos, ou Villa-Lobos, que é correto falar Villa-Lobos, todo mundo fala Vilas-Lobos, não, é Villa-Lobos, que era um músico inovador para a época. De Cavalcante, um pintor, Anita Malfatti, uma pintora, e eles faziam uma arte de contestação. Não era uma revolta propriamente, mas gerava assim um certo clima ruim em relação às oligarquias que gostavam do conservadorismo, daquelas músicas, pinturas, poemas que agradavam aos ouvidos e aos hábitos deles. Né? Esses não. Eles tinham uma arte de contestação, eram nacionalistas, perdão. Eles falavam de um indigenismo, de um purismo que eles chamavam de antropofagismo, ou seja, até posso aceitar as coisas estrangeiras, mas eu vou mastigá-las, degluti-las, digeri-las como um antropófago faz. Come e usa aquilo que presta, o resto é defecado. Era mais ou menos esse o contexto dessa revolta. Uma revolta cultural, não armada,
mais intelectual. Então vimos Revolta da Vacina, vimos a Guerra de Canudos, do Antônio Conselheiro, vimos a Guerra do Contestado, do Beato Zé Maria, vimos os cangaceiros do Lampião, o Virgulino, vimos também a Revolta da Chibata, e agora estamos vendo os rebeldes da Semana de Arte Moderna. Uma época bem turbulenta no meio da Belle Époque. Espero que vocês tenham entendido. Leiam, não deixem de ler, porque é importante que vocês façam a construção desse conhecimento. A gente joga a semente, quem tem que regar são vocês. Um beijo no coração.